Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos, 2026 já chegou e a gente quer trazer umas mensagens importantes nessas questões de metas de ano novo que a gente sempre tem, né? A gente fecha um ano, inicia o outro ano e sempre estamos pensando o que queremos fazer nesse ano que é importante para nós. Então, por que não colocar o perdão e, quem sabe, a reconciliação nas suas metas de ano novo? Para tratar sobre esse tema, além da Miriam dos Anjos, a gente trouxe Leandro Carraro, que é palestrante aqui na Comunhão. Bem-vindo, Leandro. Grato. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá qual hora que você esteja com a gente. Eu sei que é uma alegria estar com vocês aqui. A gente que agradece sua presença, é sempre bom receber você, que tem um programa aqui também na TV Comunhão, faz palestras, está sempre presente e traz muitas mensagens bacanas, positivas. A gente quer falar sobre essa questão do perdão, né? No ano que inicia, porque a gente já está na segunda semana de 2026, qual a importância da gente pensar sobre o perdão, colocar ele, né, nos nossos pensamentos? Puxa, eu queria tanto perdoar tal pessoa, receber um perdão de tal pessoa, que isso esteja presente nas nossas metas de ano novo. Quando a gente vai falar de perdão, porque a gente às vezes pensa como perdão como algo, um detalhe que vai simplesmente resolver uma questão para o outro e não para a gente, né? A gente acredita que o perdão é algo que eu estou dando para o outro e não estou dando para mim, porque eu entrego para o outro ali uma desculpa para ele continuar mantendo o ato e tudo mais. E esse pensamento que você trouxe de trazer o perdão para a nossa vida, primeiro passo, eu tenho que começar a entender que o perdão é um instrumento meu, ele pertence a mim, não pertence ao outro. E aí, quando eu começo a prestar atenção que o perdão é algo meu, eu tenho que, então, entender que instrumento é esse meu e o que ele faz comigo. Porque o que a gente mais tem que trazer para dentro da nossa vida é parar de se preocupar com o que está externo e trazer a preocupação para dentro. Porque muitas vezes a gente vive o que está acontecendo fora e esquece de viver o que está acontecendo dentro do nosso coração. E o perdão é um instrumento para cuidar principalmente do nosso coração. Ele é uma barreira, ele é uma força nossa que nos protege de receber a energia ou o problema ou algo que o outro, ou o local, ou alguma coisa emanou para a gente. E por algum motivo a gente sentiu algo que nos desconfortava. Porque eu só preciso perdoar aquilo que me desconforta. O que não me desconfortou, nem perdão eu preciso dizer, porque não aconteceu nada comigo. Então nem tenho que usar esse instrumento. Não houve uma sensação ruim, ou um sentimento de perda, de dor, ou de injustiça, ou algo dentro de mim que me provocasse alguma tristeza, ou algo que me abaixasse, me deixasse down. Não teve. Se não teve, não existe o perdão, então. Você não fez nada no meu conceito de me prejudicar. Então não preciso usar o perdão. Eu preciso usar o perdão quando alguém me machuca, quando alguém me fere. Então, só nessa primeira análise do perdão você já percebe que ele é um instrumento que cuida de você, de mim. Ele não cuida do outro. Porque ele vai cuidar quando eu me ferir. Ele só é utilizado quando há um machucado em mim. Então ele me protege para que eu não continue trazendo essa energia ou esse detalhe para dentro de mim. Então é a primeira mentalidade que a gente tem que ter, primeiro detalhe que nós temos que trazer para o coração quando nós vamos pensar sobre perdão. E ele é um instrumento essencial para essa nova jornada que está se abrindo. Porque se eu não sei perdoar, eu não sei criar essa barreira que me protege, porque o perdão é essa barreira. E aí, se ele é essa barreira, como funciona o perdão? Né? Como o perdão age, como o perdão atua? Alguém cometeu vamos utilizar o exemplo de alguém errando com a gente, com alguém cometendo alguma coisa que nos machuque. Essa pessoa que me machucou, que me feriu, foi uma escolha dela me ferir, não foi minha. Ela atuou desse formato comigo. Pode ser qualquer coisa na vida, como alguém gritar com você, como alguém te tratar com falta de respeito, como alguém te prejudicar no trabalho, ou alguém dentro da sua casa não fazer algo que deveria fazer com você, que seria o certo fazer, pelo contrário, te prejudicar. Aconteceu essa situação. Tem como mudar a situação, algo que já aconteceu? Não, aconteceu. O perdão entra nesse momento. Para eu começar a entender que o que ocorreu não é meu. Quem fez o ato errado foi o outro, não fui eu. Então esse erro pertence a ele, não a mim.
E aí o perdão funciona exatamente nessa racionalidade, de criar barreira para falar, isso é seu e não é meu. Portanto, eu não preciso pegar o que é seu e jogar dentro de mim sobre uma análise que vai me prejudicar. Porque se eu coloco isso dentro de mim sobre uma análise negativa, não vai te prejudicar, vai prejudicar a minha pessoa. Eu que vou me sentir mal. Porque você já cometeu o erro. E a gente sempre precisa lembrar disso. Da boca fala o que está cheio, coração. Porque você vai guardando a mágoa, né, Leandro? Exato. Você vai guardando a mágoa do outro. Porém, quem errou com você já está magoado, já está mal. Porque ele te entregou algo que estava dentro dele. Ele só está externando isso. E a questão do perdão também envolve como é que a gente lida com as coisas que acontecem conosco, né? Esse raciocínio que você está nos levando. Exatamente isso. Porque a gente, geralmente, a gente faz da gente uma imagem que não é real, né? Então, nós somos sempre aqueles que têm a mais razão, aquele que tem mais conhecimento, né? Que é melhor do que o outro. Então, tudo aquilo que fere essa imagem que a gente cria, ela nos leva a uma atitude de não gostar, de magoar, de se sentir ofendido. Mas também ela tem um caminho obscuro que de eu achar que eu sou vítima sempre, né? Então, eu acho que o perdão também nos leva a um olhar de como eu reajo quando essa minha imagem que eu criei, ela é afetada. E se aquela pessoa me fez algo no qual eu estou afetada, por que eu estou afetada, né? Por que eu estou magoada? Por que eu não estou gostando? Por que eu estou me sentindo ferida? Porque, às vezes, a pessoa age de uma forma equivocada, mas que, no fundo, a gente vai achar que aquilo fez uma ressonância em nós que a gente não tinha percebido antes, né? Sempre faz, né? Uma ressonância. Exato. Mas eu acho que a gente também pode reconhecer, puxa, eu tô magoada. Claro. Isso Claro. me afetou, tô triste com essa atitude. Mas aí a gente também pode pensar, por que eu tô triste com essa atitude, né? Se isso é do outro, mas se encontra eco em mim, eu posso trazer isso para mim, né, Leandro? Aonde eu posso aprender com isso que me feriu? É possível? É exatamente isso que vocês estão dizendo. O perdão é essa barreira. Por que acontece? O que normalmente a gente faz? Natural é o quê? Isso é comigo também. Alguém errou comigo. Se eu não perdoo, quem é o culpado da minha dor? É o outro. Então, se é o outro, quem é que tem que mudar? O outro. Eu não tenho que mudar nada. Ele é o culpado. Ele está provocando isso. Se ele não tivesse feito, eu não estava assim. Se ele não tivesse agido assim, eu não estava agindo desse jeito. Ele é o culpado, ele que tem que mudar, ele é que é errado. O que o perdão faz? Ô, Leandro, meu maravilhoso. Perdão falando comigo. Leandro, meu maravilhoso. Então, o erro pode ter sido dele. Mas quem está sentindo aí dentro é você. A parte de consertar o erro pertence a ele mesmo, verdade. E a sua parte é prestar atenção que tem algo em você que não precisava estar doendo. Mas tá. Porque nem todo mundo que está passando pelo que você acabou de passar está sentindo dor. Quer dizer que todo mundo que recebeu um grito de alguém vai se sentir magoado? Não, tem muita gente que recebe o outro gritando e sai tranquilo, em paz, não afeta nada. Portanto, meu amado Leandro, tem algo em você que está ferindo, que está dolorido, que não é culpa do outro. Isso é uma responsabilidade sua, é algo que você precisa trabalhar. Aí o perdão, então, consegue criar essa barreira para eu entender o que é do outro e o que é meu. Essa é a principal coisa do perdão. E, em geral, pode ser que eu tenha me sentido ferida porque foi uma quebra de expectativa, né? Eu esperava tanto. Eu queria tanta coisa, é aquilo, né? Uma traição, por exemplo, uma pisada, né? Um tapete que te tira do chão. Eu esperava que eu ia conseguir alguma coisa e não, deram para outro. Tem tanta situação em que aquilo me magoa, né? Fora grandes violências também, como é que a gente, às vezes, pode superar isso, né? Tem algumas coisas muito difíceis. Tem os extremos. Tem extremos, exato. Então, como é que eu perdoo um pai que me abusou de mim, por exemplo? Que a gente vê tantas histórias, né?
Então, muita gente, eu tenho aprendido aqui na Casa Espírita, que chega com dores que eu nem imagino. Sim. E a coragem dessas pessoas, às vezes, para se abrir é grande, né? Ou seja, elas estão sofrendo muito e elas vêm em busca de algum conforto. Como é que eu resolvo isso dentro do meu coração? Não estou conseguindo, né, Leandro? Sim. Eu queria falar muito para essas pessoas também, porque tem muita coisa atravancando a nossa felicidade que poderia ser, que a gente poderia tirar esse fardo, né, da gente. Sim. Então, a gente vai entrar no perdão extremo, né? De causas extremos, que é, por exemplo, fui violentado por um pai, fui abusado por alguém, ou alguém cometeu um ato desatinado com alguém que você ama e tirou a vida de alguém que você ama. São situações bem delicadas que muitos de nós podem passar ou estão passando. E como é que funciona o perdão aí? O que a gente tem que entender? É bem no início da nossa conversa. Eu não tenho como mudar o que aconteceu. Tenho. Aconteceu. A única coisa que eu posso mudar é o daqui pra frente. Essa pessoa que errou, eu não perdoar ela vai me prender cada vez mais com ela. Porque enquanto eu não perdoo, quem é que fica revivendo a energia e ressentindo, que é o ressentimento, né? Você fica sentindo de novo, sentindo novamente, e parece que não anda a vida. Você fica preso naquela situação. Sou eu que estou com aquilo acontecendo na minha vida. Vamos supor que eu fui abusado por alguém da minha família. Então, aquilo está na minha memória e está preso em mim, aquele ato, aquela pessoa, aquela ocasião. O perdão nessa hora, e aí eu tenho que trabalhar isso comigo, porque é um meu entendimento e eu preciso conversar isso comigo mesmo. Ele não é um ato de eu passar a mão, ser conivente, ou falar, ok, tá tudo bem o que ela fez. Não tá tudo bem o que ela fez. O que ela fez é errado, vai ser errado e continuará sendo errado. Mas foi ela que fez. E ela cometeu isso em um período da minha vida, algumas vezes da minha vida, só que a minha vida continuou. E se eu continuar com a memória daquilo, despencando na minha tela mental o tempo todo, eu vou perder os novos momentos e as novas pessoas que eu posso conhecer e vou deixar a minha vida escorrer pela minha mão. E agora, essa responsabilidade não é mais daquela pessoa. A responsabilidade dela foi aquela, de fazer aquele erro comigo. Agora sou eu que não estou conseguindo usar um instrumento que existe, que é eu perdoar, que não é esquecer o que ele fez e nem dar legal porque ele fez. Não. É entender que o ato errado foi dele, é dela, é dessa pessoa, é desse cidadão, desse irmão, dessa irmã, e o que me cabe agora é cuidar de mim. E aonde isso está ferindo em mim? Aonde isso está me revoltando? Aonde isso está machucando? Aonde está o cantinho no meu ser que está sangrando ainda para eu encontrar esse cantinho e cuidar com carinho? Porque enquanto eu só lembrar daquele ser, daquela pessoa, daquele acontecimento, eu não consigo entrar dentro de mim. E eu sempre vou continuar terceirizando e perdendo a minha vida. Porque quando isso acontece, a nossa vida vai escorrendo pelas mãos, as coisas vão passando, e eu não vou conseguindo viver, não vou conseguindo fazer nada, nem me relacionar com ninguém. Tem um peso, nem construir nada novo. E a gente tem que construir coisas novas. E às vezes a gente pode entrar num pensamento de que eu não mereço, por causa disso, não mereço ser feliz, não mereço ter uma vida, né, mas uma vida normalizada no sentido de ir para a vida, né, buscar a realização das expectativas. E isso é muito frustrante, né? Não compete ao outro ficar conduzindo, né? E eu acho isso tão importante e tão sério que a gente está conversando, né? Porque é uma dor profunda que a gente não está minimizando quando a gente fala em perdão. A gente está falando, cuida de você. Exato. Porque que quanto mais a gente está revivendo, é uma ferida que não cicatriza. É uma sintonia, porque a gente sempre fala, né, na doutrina, que nós nos sintonizamos, né, com os nossos afetos. Não deixar de estar sintonizado, não apenas com a circunstância, mas com o infrator, né, daquele erro. E, ao mesmo tempo, às vezes a gente, por uma coisa ainda mais simples, não tão grave como nós estamos colocando, a gente acha que perdoar é um comportamento que eu devo parecer ter. Então, às vezes, na brincadeira que a gente, né, usa muitas vezes a ironia para expressar o que a gente sente,
Eu perdoo fulano, mas não quero morar nem perto dele. É. Deus vai dar jeito. Não, tá na mão de Deus, Deus sabe o que vai fazer. E às vezes a gente se alegra com a tristeza do outro, né? Então, não, mas eu perdoei, Leandro. Eu perdoei, mas não quero nem olhar. Mas recebeu o que merecia. Recebeu o que merecia. Né? Então, assim, o que nós estamos falando não é ter comportamento de quem perdoou, porque a fala vai nos entregar, mas é um perdão de mudança de atitude mental, né? De reeducação emocional, não é isso que está sendo falado? E, ao mesmo tempo, talvez eu possa olhar para aquele que fez algo tão grave comigo, que ele seja meu inimigo. E no Evangelho, né, sempre nos leva a amai os vossos inimigos. Jesus nos disse, né? Mas como é que isso funciona, Leandro? E eu quero acrescentar, Jesus disse, reconcilia-te com teu adversário. E o mais depressa possível. Sim. Então, é um comando para nós, né? Comando. E nós não fazemos isso. A gente acha que vai deixando, uma hora eu vou esquecer, uma hora aquilo não vai fazer parte de mim. Poxa, Jesus diz, reconcilia-te depressa. Sim. E aí, a gente não faz isso. Não faz. E não faz... Isso tudo que nós estamos conversando está muito vinculado com o entendimento do que é ser feliz para a gente. Porque Jesus está preocupado com que a gente seja feliz. Ele está preocupado com a sua felicidade, com a minha, com a de vocês. Então, tudo que ele vai falar é para que nós possamos construir a nossa felicidade. Então, quando ele fala, reconcilia-te depressa com o teu adversário, ame os seus inimigos, ele está dando comandos para que, se você não seguir desse jeito, não tem como você ser feliz. E aí, quando a gente escuta a frase, pra gente é o contrário da felicidade. Não tem como. Não tem como eu ser feliz amando a pessoa que não gosta de mim. Não tem como me reconciliar com a pessoa que tá me maltratando o tempo todo. Isso não existe. Jesus ali cometeu um deslize. E a gente tem que começar a pensar o que é ser feliz pra gente depois caminhar para os demais passos. Porque o perdão é um instrumento para ajudar a construir essa felicidade, inclusive. E aí, pro Espiritismo, felicidade é paz no coração. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E no Livro dos Espíritos está definindo paz no coração como 3 coisas. Aprender a viver com o necessário, ter a consciência tranquila e fé no futuro. Construir esses 3, você conquistou paz no coração, você conquistou a felicidade que a Terra pode te dar. Isso quer dizer que você nem precisa mais encarnar na Terra, né? Porque você cumpriu a missão. Sim. Você atingiu o que precisa. Já vai para a próxima. Aí você vai ajudar os outros aqui, os retardatários. Você vai servir de exemplo, vai vir como o espírito guia aí, vai ajudar o pessoal. Ou vai embora para outro lugar, porque aqui já te deu o que tinha que te dar. Então, esse deveria ser o alvo da nossa vida. Meu objetivo de vida deveria ser aprender a viver com o necessário, ter consciência tranquila e buscar ter fé no futuro. Concorda que não são coisas que se constroem materialmente? Constrói aonde? Dentro. Por isso que é paz no coração, é uma construção interna. Se eu começo a entender isso na minha vida, faz sentido amar o meu inimigo, faz sentido me reconciliar rápido com o meu adversário. Porque se alguém errou comigo ou eu errei com alguém, quanto mais rápido eu me reconciliar, mais rápido a minha consciência vai estar tranquila. E mais eu vou estar em estado de paz. Porque se tem alguém que eu ainda estou magoado, ou tem alguém que eu magoei, a minha consciência vai estar o tempo todo, pô, Leandro, você podia corrigir. Pô, Leandro, você podia deixar isso pra lá, que isso, todo mundo erra, que são instrumentos naturais da nossa alma. Que aí vem a caridade, benevolência, indulgência e o perdão que está lá no fim, que a gente está conversando aqui hoje. Então, a gente sempre vai ter dentro do nosso ser, buscando detalhes para nos encaminhar a ter paz. O problema é que no nosso subconsciente e nas imagens que nós construímos na vida, a gente coloca paz em lugares que ela não... felicidade em lugares que ela não está. E vamos buscando isso na nossa vida e esquecendo o que realmente importa pra gente. Porque amar um adversário não quer dizer, e o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo diz isso, que eu tenho que ficar abraçando o meu inimigo, beijando ele todo. Isso não é. Isso não é isso. Amar é querer o outro bem, é querer o outro feliz. Queira aquela pessoa que talvez não haja corretamente com você, ou não seja uma pessoa que você goste, mas queira ela bem, queira ela feliz. E a gente tem que ir treinando isso, né? Sim. É de pouquinho em pouquinho. Porque não tem como eu startar isso se eu não começar com pensamentos positivos, com ideias positivas. Sim. Por isso que o perdão ajuda. Por exemplo, quem está com uma mágoa muito grande, que foi o exemplo que a gente deu extrema, quando eu uso o perdão, eu mais ou menos limpo a minha mente para começar a ver coisas boas.
E um pequeno raio de luz estimula a gente a muita coisa. Porque quando eu tô lá fixo naquilo, eu só tô vendo escuridão, escuridão, escuridão. Então eu tô cada vez mais baixo. E aí o perdão é como se fosse uma corda que eu puxo para me tirar, para que eu tire a cabeça dessa lama e possa olhar, opa, tem coisa boa aqui, tem coisa boa ali. E cada vez eu vou ganhando mais força. Esse é o objetivo do perdão. Você me trouxe a lembrança aqui que quando no Evangelho está falando sobre amar os vossos inimigos, tem um trechinho, eu sou horrível de memória, mas eu me lembro que ele dá como se fosse um passo a passo, assim, no amadurecimento do que seja perdão. Eu acho aquilo tão interessante, porque a primeira coisa que se coloca é não revide. Exato. Olha, você não revidar parece uma coisa simples, mas não é. Não é. O nosso instinto animal nos leva, a primeira atitude é o revide, né? Então, primeira coisa, não revidar. Quando a gente já nesse processo aprende a não revidar, uau! A gente vai passando por outras etapas, né? Seja você o primeiro a permitir que o outro se aproxime, né? Para se reconciliar, né? Não usar da maledicência por trás dele, né, para desonrá-lo, a sua imagem. Sim. Tem uma série de itens, né, unidos por uma vírgula, que eu acho muito fantástico isso. É o que você falou, é um processo. É um processo. E interessante que a doutrina nos traz uma postura de educação emocional e mental, na qual normalmente nós não temos na nossa educação. Né? Então, a gente é educado e as escolas botam assim, às vezes, preparamos seu filho para o futuro. Que futuro eu acho tão engraçado. O futuro é tudo material. Então, sim, assim, tudo material. A não ser em um ambiente com religiosidade, a gente começa a entender que a gente é muito mais do que essas questões materiais. Estamos no corpo físico para aprender. Então, é interessante, né, que a gente reveja. Não é fácil porque nós não temos essa educação, né? Mas é possível, muito possível. Então, eu me lembrei desse trecho. Nunca é tarde para começar. Nunca. Não revide. É tão profundo porque se a gente for observar dentro de nós... E é o primeiro passo, hein? Eu posso não revidar na hora. Meu Deus, mas a minha cabeça está funcionando. E na minha cabeça eu penso, gente, vai chegar a hora em que eu vou poder dar o troco. A gente é assim. Então, não revidar já é muita coisa. Então, a gente está falando aqui, para quem está nos ouvindo, que não é não revidar na hora. Você pode até ficar calado. Às vezes a gente até fica calado porque não sabe nem o que falar, né? Mas a minha cabeça está procurando um motivo para eu revidar. E quando alguém fala da pessoa, a gente já solta um veneninho, já está revidando, já está dando. Fulano, Leandro, mas a Ana, vou te contar o que aconteceu. Entre nós, né, Miriam? Cá entre nós, a Ana um dia, né? Sim. Então, isso é muito sério. É sério. E eu acho tão bacana que a gente tem na Casa Espírita e em outras vertentes, muito essa questão do treino do perdão. Então, eu acho bacana que lá na meditação, por exemplo, você tem uma meditação da bondade amorosa, em que eles sugerem, pega uma pessoa que você quer perdoar, que fez algo para você, que você não gosta dela. Pega essa pessoa, agora nós vamos vibrar. Aí começam as palavras, né? As frases afirmativas, para que aquilo vá fazendo um ninho no seu coração, né? E vá desmontando aquela armadura que você criou contra aquela pessoa, não é? Sim. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as nossas técnicas, as nossssas ferramentas, para a gente ir dissolvendo esses nós que a gente cria. Essas mágoas, né? Esses detalhes que ficam dentro da gente. Quando acontece o ato, o primeiro fato é não revidar, que já é um benefício gigantesco. Aí depois que a gente vai ter que trabalhar esse sentimento que fica guardado lá dentro, porque fica, se a gente não trabalha, fica. Acho que o próprio passo da caridade, bem dita ali no Espiritismo, benevolência, indulgência e perdão, ele é um nível de evolução. Então, para eu chegar no perdão, eu tenho que ser benevolente. Acho que a primeira prática, exercício que eu tenho que colocar em mim eu preciso começar a ver as coisas de maneira mais positiva. Eu preciso começar a olhar as coisas de maneira positiva. Então, e esse exercício não é natural, não é fácil. Porque a gente foi treinado a vida inteira para olhar problema. Não tem escola? Quando a gente ganha uma profissão, nossa profissão resolve problema.
Acha um problema, resolve e entrega. A nossa vida é problema, né? É só isso. A gente entra numa sala, a gente descobre os problemas tudinho rapidinho. As coisas boas a gente demora um pouco pra olhar. Então, às vezes a gente nem percebe. Passa, quando a gente vai no outro dia na mesma sala, fala, nossa, que coisa bonita. Vai tá aí desde sempre. Você vem aqui 20 anos e nunca viu. Leandro, se te interrompendo só um pouquinho. Me lembrei que se a gente pede as pessoas para colocar, fazer uma lista, né, de tudo que te aconteceu, a gente bota uma lista enorme das coisas ruins e um item, 2 itens das coisas. Se a gente parar se a gente tiver essa sua visão, inverte, bom. né? Esse é o primeiro exercício. É eu começar a buscar as coisas boas na vida. É a benevolência, eu começar a ter olhos bons. Primeiro para as coisas minhas, mas depois com as coisas dos outros. Porque se eu não estou olhando nem para mim, como é que eu vou olhar para o do outro? Olhos bons, achei lindo. Olhos bons, é isso mesmo. Porque às vezes a gente acha que é agir. Mas eu tenho que ter olhos bons. Nossa, adorei. Para depois. Esse é o primeiro exercício, olhos bons. Aí você vai começar a enxergar as coisas mais positivas. E isso é um exercício diário. Você de pouquinho em pouquinho vai se esforçando. E você tem que ter consciência plena para fazer isso. Você não vai fazer isso natural. Seu inconsciente vai fazer o contrário, porque a gente está treinado a ver o difícil. Então, eu tenho que me esforçar para enxergar o bom. Então, eu tenho que tirar alguns minutos do meu dia, por exemplo, eu estou no meu trabalho. Estou lá fazendo poder um tempinho. Quando eu lembrar disso, cara, eu vou tirar agora 5 minutinhos para observar as coisas boas que estão acontecendo aqui e agora. E forçar o olho para enxergar o bom. Não é para você reparar o ruim, é para enxergar o bom. E a gente ainda vai reparar o ruim. Não é para mentir que tem algo bom quando não tem. Realmente. É ser verdadeiro. E aí tentar escrever isso, botar ali num caderninho, ou no seu celular, no bloquinho de notas, coisas boas do dia. E anotando. E aí esse exercício de quando você tirou um tempinho no momento do dia, quando você chegar de noite em casa, na sua oração final de agradecimento, ou na sua oração do outro dia, se você não faz no final do dia, fazendo na hora que amanhece, não tem problema. Pegar esse caderninho e ler aquelas coisas. E aí, fazer a prática da gratidão. Agradecer por aquelas coisas que você viu que eram boas. Que podia estar acontecendo com outro, podia estar acontecendo com alguma coisa, ou podia ter só te embelezando o dia. Gratidão por ter cuidado de alguém, gratidão por ter entregue algo bom para outra pessoa, gratidão por aquela linda flor que me animou tanto, que me embelezou tanto aquele dia. Pequenos detalhes assim como grandes detalhes. Gratidão por aquele abraço gostoso que eu recebi de um amigo que eu não esperava. Gratidão pelo telefonema. Então são detalhes que você vai estar ali na lista e você vai estimulando positividade em você. Essa positividade é o que ativa o perdão. Por quê? Ele é o primeiro caminho. Então eu já estou mais positivo. Próximo passo é ser indulgente. Que aí é mais complicado. Muito. E eu tenho que estar com os olhos bons. Eu tenho já estar com eles energia positiva para eu sair do meu ser e olhar o outro com empatia, olhar o outro com carinho, sentir o como ele está vivendo pelos olhos dele, não pelos meus. Que é muito difícil isso. A gente julga a vida, os outros e tudo pelos nossos olhos. E esquece que o outro não é a gente, não passou por o que a gente está passando, não está vivendo, não está na mesma fase, não está na mesma etapa. E esse outro pode ser um companheiro ou uma companheira de vida, pode ser um filho ou uma filha, pode ser uma mãe ou um pai, pode ser um colega de trabalho, pode ser um colega de casa de religiosidade ou de filosofia que você esteja junto, pode ser um estranho que te cruzou a vida, pode ser um vizinho. Você não sabe como é que ele é, o que ele está trazendo, o que ele está vivendo agora. E praticar a indulgência com ele cresce principalmente você. Porque só vai crescer ele se ele sentir, se ele quiser e quando ele quiser. Porque esse é um ato dele, do outro. Mas a indulgência me protege, me cresce de tamanho que eu vibro luz mesmo quando o outro me traz escuridão. E é essa luz, quando eu consigo vibrar e consigo construir, que transforma em perdão. É ela que vira a barreira para falar, isso é seu, não é meu. Eu consigo entender, talvez porque você esteja praticando, ou não entendo, mas eu percebo que você está errando. E só de perceber que você está errando, eu já sei que você está em sofrimento. Porque eu também erro. E quando eu erro, eu estou em sofrimento. Então eu consigo te entender. E está tudo bem você errar. O que não está tudo bem é eu revidar. É eu errar com você. E nem ficar magoado por isso. Porque eu preciso continuar. E esse momento não foi bom, não foi legal. Está tudo bem também. Porque terão outros que são legal. Porque eu lembro que hoje eu fiz isso, hoje a benevolência, eu fiz isso, fiz aquilo. E aí constrói aquela barreira. Te permite passar por aquele momento sem se afetar, para que você possa viver o próximo. E para que você deixe para o outro o exemplo. E o outro vai seguir quando ele quiser seguir. E pegar esse exemplo quando ele quiser pegar. Que a gente também tem que aprender a ter paciência.
Então é como se fosse essa construção de escadinha até chegar lá. E é difícil estar lá em cima. Então por isso que eu tenho que ir em degrau em degrau. Porque se eu tentar chegar lá de uma vez, eu não chego. Fica uma coisa fake, né? Parece Sim. que você perdoou. Ah, mas eu já perdoei. E tá tudo ali Não consegue. ainda, né? Não sei. Então, uma coisa que eu quero falar, que o Leandro fale, é como eu sei se eu perdoei, se eu cheguei nesse ponto, e também ainda existe aquela expectativa de que o outro me peça perdão. Essa desculpa. Isso é Uhum. muito sério, porque a gente pode passar a vida inteira esperando um pedido de perdão que nunca vai vir. Como é que eu me liberto disso também? Vamos para o primeiro. Como é que eu sei que eu perdoei? Normalmente você vai saber como você está perante algo com a sua atitude posterior e as suas atitudes posteriores. Como é que eu sei que eu perdoei? Se eu consigo lembrar do momento daquela pessoa e mesmo assim conseguir produzir coisas boas. Aí eu sei que eu perdoei. Não esqueci, porque não existe esquecimento. Porque até existe, no próprio Evangelho tem, no livro dos Espíritos vai falar um pouquinho. Aí a gente transforma em misericórdia, que é o que Deus tem com a gente. Como se a gente errasse e ele... Não, tá tudo bem, você nem errou. Toma um novo dia pra você fazer de novo. Vai de novo. A gente vai errando toda hora e Deus dá um novo dia pra gente tentar de novo. Como se nem tivesse acontecido praticamente. Receba um novo dia. Não, tem a lei de causa e efeito, né? Tudo bem, você tem, mas Deus dá de novo, como se você não tivesse feito, porque ele poderia tirar mais coisa. Não, ele entrega às vezes até mais. Vai, meu filho, vai de novo. Então, a misericórdia entraria nesse parte de esquecimento, mas o perdão não é para isso. Não é eu esquecer. Eu sei que a pessoa errou. E entender o que a pessoa errou é até um instrumento de crescimento para o meu ser. Porque se eu ignoro o erro dela, eu finjo que ela não errou, é como se eu estivesse fingindo demência. E meu espírito não precisa fingir demência para nada. Ele tem que entender e encarar o fato real. É errado fazer o que ela faz. Até para eu não fazer com outra pessoa. Eu preciso entender isso. Pode ser que eu nunca tenha cometido. Talvez porque eu não tive oportunidade. Mas alguém cometeu comigo. Então eu consigo entender que é errado. Então quando o outro me der a oportunidade, opa, isso eu não posso fazer porque eu sei que é errado. Porque já fizeram comigo. Não é legal fazer. Não é legal produzir isso para alguém. Por mais que todo mundo esteja dizendo que é bom, não é bom. Eu já passei pelo outro lado, não é legal. Isso aí já é uma maturidade. Espiritual, exato. Já é, porque a nossa tendência é usar as dores que a gente tem, inconscientemente até, para replicar essa dor. A gente replica o erro. Né? Ou então aquele muito próximo de nós que a gente conta, né, as dificuldades que está passando e pela sua própria dificuldade de perdão, fala, mas que tola, Miriam. Você vai perdoar? Ele fala, essa pessoa fez isso tudo, você vai perdoar. Deixa de ser tola. Isso é o que mais vai acontecer. Ou seja, a gente coloca um valor que a gente não tem de ser tolo, mas pelo um julgamento de uma outra pessoa na qual ele também tem uma grande dificuldade, sim, de né? perdoar. Isso é o que mais acontece. Então, quando a gente estiver perdoando, inclusive, quem está do nosso lado vai falar que a gente é besta, que a gente é tolo, que a gente é inocente, é bobo demais, não sabe viver a vida, não sabe reagir. Não tem problema. Porque aí a gente tem que lembrar, que é o que eu tento também, é difícil, quem quer ter razão é o orgulho. O amor quer participar. Então eu quero participar, não quero ter razão de nada. Porque o meu orgulho já me colocou em tanta situação ruim, já o meu amor me colocou em tantas coisas boas, e o amor verdadeiro, não o amor disfarçado de outras coisas. O amor verdadeiro. Então, esse perdão, ele vai passar isso na gente, ele vai oferecer isso e a gente tem que entender essa oferta. Agora, eu não lembro a segunda pergunta que você fez. Quando a gente passa a vida com a expectativa de receber um o pedido, perdão de alguém. você me desculpa, né? Perdão. Você me perdoa. Então, e aí isso vem do nosso ainda infantilidade perante a vida. Porque o outro me perdoar não quer dizer que eu vou me sentir melhor. E o outro me perdoar não quer dizer que a relação... Ou o outro pedir perdão para mim, na verdade. O outro pedir perdão para mim não vai corrigir o ato que ele fez. Ele só está reconhecendo que errou. Está ótimo, já é o primeiro passo. O reconhecimento que errou para que não faça de novo. Porque o que fez está feito. O que importa é não fazer de novo. Se ele pedir perdão, que bacana, né? É ótimo isso. Agora, e se ele não pedir? Se ele não pedir, a minha vida, e a gente tem que entender isso, a nossa felicidade não está vinculada na mão do outro. Quando eu exijo do outro que ele me dê algo em troca, nem que seja um pedido de desculpa, um pedido de perdão, eu entreguei minha felicidade na mão dele. E aí eu abandonei minha vida. Então, nesse sentido de entender que é responsabilidade minha a construção da minha felicidade,
perpassa tanto com questões do perdão quanto qualquer outra questão. Eu vou me relacionar com alguém em casa. Marido e mulher. Minha esposa ou meu esposo não é responsável pela minha felicidade. A minha felicidade é minha. E nós vamos construir coisas boas com essa nossa felicidade. Mas não é ele ou não é ela que vai me fazer feliz. Nem um filho, nem uma filha, e nem um pedido de perdão ou não. Quem tem responsabilidade sobre a própria vida sou eu. Se eu entrego para a pessoa, não, a pessoa precisa me pedir perdão, ele não pediu desculpa, eu coloquei minha felicidade na mão da pessoa. E isso vai podar as minhas próximas escolhas. E tudo que poda a minha vida de construir coisas boas é prejuízo para a minha felicidade. Porque às vezes eu tô me deixando de relacionar com ela, ou deixando de estar em um local, ou deixando de ver pessoas, porque acontece. Porque a outra pessoa me pediu perdão, eu não vou mais onde ela tá. Então tem uma festa com os amigos, você não vai. Tem uma reunião familiar, tá no meio, você não quer ir. Quem é que tá perdendo? É você. Eu tenho uma atitude contrária, né? Eu vou para dizer que eu pra estou dizer que eu sou superior, né? que mesmo assim, mesmo com tudo que ela eu fez, tô melhor. eu continuo tolerando ela. Exato. E aí, Ou isso ser prejudica humano a gente. que somos, né? A gente faz isso demais, meu Deus do céu. Fazemos. A gente faz demais, Agora a gente está caminhando para o final do nosso programa, mas queremos que você deixe uma mensagem. Você tem um poder de comunicação maravilhoso, né? O pessoal adora quando você faz uma palestra aqui, porque é isso, essa clareza, né? Mas vamos falar para essas pessoas que estão iniciando um ano novo e, puxa, eu não tinha pensado que eu posso tentar trabalhar isso nesse ano de 2026. E se eu entender esse negócio, e se eu perdoar, e se eu conseguir resolver minhas encrencas, eu terei ganhado um super ano, né? Eu acho que eu vou mudar de padrão de consciência, de atitudes, e fora que eu vou ficar mais liberta, mais feliz, né? Então, deixo uma última mensagem sobre essa questão de como é que eu sei que eu devo começar a trabalhar isso na minha cabeça e concretizar o que o perdão vai transformar no ano de 2026. Bom, família Papo Espírita. Se eu pudesse falar para vocês que caminho trilhar nesse ano que se começou e que já está correndo, eu diria para vocês, cuida de você, ame você, sabe? Talvez o ano que passou você tenha deixado vários momentos, vivido várias situações onde você nem se reconhecia, onde você nem sabia mais o que você estava fazendo. Teve momentos que você viveu que talvez você nem tenha prestado atenção como seu coração estava naquela situação. E se era necessário verdadeiramente para você ou não. Eu acho que esse ano que está se abrindo está te convidando a gostar um pouquinho mais de você, a conhecer um pouquinho mais de você. E quanto mais você se conhecer, eu tenho certeza que mais você vai se amar. Mais você vai criar a alegria de ser quem você é. Porque cada um de nós é um ser especial e tem um valor enorme para a vida sua e para a vida de todos que estão em volta de você. Cuida um pouquinho mais de você. E lembra que os outros vão errar. Os outros vão se equivocar, como nós também nos equivocamos. E quando alguém errar, ou quando uma situação for difícil com você, sempre tenha certeza que na sua caixinha de ferramenta que você carrega, tem ali uma ferramenta chamada perdão. Usa ela. Se defenda da energia, não desejando mais coisa negativa. Pelo contrário. Lembrando que talvez você tenha sofrido. Sim, talvez tenha doído. Sim. Talvez vá doer, talvez vá sofrer. Vai sim. Mas não porque o outro é ruim, não porque o outro é mau, mas porque tem algo na gente que precisa de carinho, que precisa de amor. Olha pra você, cuida de você, que o resto vai acontecer, tenha certeza. Leandro, muito obrigada pela tua presença. Foi Eu agradeço, prazer te receber. Miriam também. E vocês todos que nos assistiram, a gente deseja um ano novo maravilhoso. Que você inclua essa vontade de perdoar nas suas metas de ano novo. E que 2026 você possa conseguir muitas questões resolvidas na sua vida, porque é o que atravanca a gente, né? Esses nozinhos que a gente vai criando, essas pequenas mágoas, essas insatisfações, essas pessoas que às vezes a gente prefere não ver, prefere não tomar contato porque ainda dói. Então, que você possa, seguindo aqui os passos do Leandro, que eu já aprendi,
benevolência, indulgência e perdão. Vou trabalhar isso na minha cabeça também. Que você possa adquirir esse conhecimento e colocá-lo em prática nesse ano novo. Esperamos vocês todas as quintas, 18h45, no canal TV Comunhão. Siga-nos lá. Muito obrigada e até semana que vem.